Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ontem Jesus nos falou que o Espírito já está pronto, né? Tudo que nós necessitamos para resgatar a imagem e a semelhança de Deus está no Espírito, né? Ele já está pronto, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Quando nós dissemos que guardar os mandamentos no coração, né? Por que no coração? Porque a mente nossa, quando nós arrependemos, é chegado o reino dos céus, a nossa mente é de Cristo, né? Resgata a sabedoria, porque a treva, que é a ignorância, apagou ali o brilho de Adão e Eva. E a partir dali foi gerado conforme a imagem e semelhança de seus pais, assim como nós somos. Mas quando nós arrependemos, é chegado o reino dos céus, o nosso corpo morre para o pecado, né? E há uma iluminação, há uma ressurreição, né? O nosso coração, ele faz a expiação, né, o sangue, aquele que é nascido da água e do Espírito, nova criatura é a água, que é a palavra, né? Jesus ali, quando passou para aquela morte de cruz e o soldado fura como uma lança, ali brota água, confirmando, né, o sangue, a água e o Espírito é um só. Pai, recebe o meu Espírito. Quando ele ali no Getsêmani, em momentos de agonia, ele chora como gotas de sangue, né? E ali os seus discípulos dormem, né? E ele, através do Espírito, ele resiste o tentador, né? Por isso que diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ele é um alimento que nele tudo há. É como se nós vamos comer um lanche e pedimos ali um X-tudo, né? Ali tem todos os ingredientes que às vezes outros lanches ali não tinham. Assim é o Espírito. Ele passou pelo batismo de arrependimento e nele não havia pecado, ou seja, ele já se arrependeu por nós. Ele suportou os insultos daqueles que o zombavam. E aquilo ali foi por nós. Todo aquele que está nesse Espírito da verdade suporta as zombarias, suporta tudo sofre, porque o amor, ele resiste a tudo, né? Ele passou por aquela morte de cruz, mas nele não havia condenação. Se ele morreu, é porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E ele ressuscitou, né? E ali ele chegou aos seus discípulos, que diz, né? Vejam, o Espírito não come, tem peixe, tem mel, porque conforme 1 Coríntios 15:44, é semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aquele que vive da fé, ele não vive no natural, ele vive no sobrenatural de Deus. Ele crê que mesmo ele morrendo, né, ele vai ressuscitar. Mas para isso, como diz, se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Nós temos que praticar a justiça, a piedade, temos que ser retos, íntegros, sinceros, né? Porque é através das obras dele que nós somos justificados. Mas se é através da obra dele que nós alcançamos essa ressurreição, por que nós temos que manter, né, um corpo, as atitudes, o corpo, a alma e o espírito irrepreensível? Porque a vida de toda carne está no sangue, né? E o coração que faz essa expiação. Nós temos que
conservar os mandamentos em nosso coração, porque quando nós armazenamos eles, que é a água e o Espírito, o coração está bombeando sangue para todo o corpo, né? Está purificando o corpo, e nós precisamos das boas obras para alcançar, porque existe o julgamento. Em Apocalipse 20:12 diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então se abriu outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras realizadas. Há um julgamento, né? Nós precisamos de guardar os mandamentos e praticá-los, e o Evangelho, o Espírito da verdade, é que nos ensina a praticar, né, esses mandamentos, nos traz luz. Por isso que Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave de vosso olho, para depois tirar o cisco do irmão. Jesus dizia: hipócritas, pode um cego guiar outro cego? Nós precisamos de alcançar essa iluminação, porque a sabedoria, que é o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. Ela nos serve para salvar a nossa vida. E a partir do momento que nós temos esse conhecimento, a palavra diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Existe um propósito para que a gente, assim como nós somos iluminados, que a gente pregue essa verdade para alguns que às vezes não a conhecem, né? Mas primeiro, essa verdade, esse ensino do Evangelho que acende a lâmpada, ela serve primeiramente para nós, né? Porque Davi, como exemplo, ele praticou a vontade de Deus todos os dias de sua vida, exceto o caso de Urias. O que aconteceu com Davi, né? A concupiscência dos olhos, né? Ele, ao invés de desviar o olhar ali, onde ele olhava do alto do terraço, aquela mulher ali se banhando, né? Ele deveria desviar, mas aquilo ele permitiu a lascívia em seu coração. O coração de alguém que andou todos os dias diante de Deus, exceto num dia, houve malignidade. Ele permitiu que a concupiscência dos olhos descesse ao seu coração e contaminasse o seu coração pela lascívia. Aquilo foi suficiente para ele praticar um homicídio de Urias, né? Cometer ali um adultério com Batseba. Houve consequências em sua vida, porque de Deus não se zomba, aquilo que semeia, colhe, né? Mas ele arrependeu, né? Ele disse ao Senhor: Senhor, me purifica, não retires de mim o teu Espírito Santo, né? Aquilo que me dá sabedoria para viver. Pequei somente contra ti, fiz aquilo diante dos teus olhos é mal, né? Ele arrependeu, ele alcançou a misericórdia de Deus novamente. Mas é certo que houve uma consequência em sua vida, porque aquilo que nós semeamos para a carne, né, é a destruição. O pecado, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando se fala em ressurreição, né, nós não é algo que tem que ficar esperando a vinda de Cristo, é algo que nós temos que meditar nesta palavra e tomar uma iniciativa. É agora, porque às vezes amanhã pode ser tarde para se arrepender, e depois que se alcança essa primeira morte através do pecado, nada pode ser feito, né? Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. João Batista pregava esse arrependimento, né? E ele disse: vai vir alguém depois de mim, que eu não sou digno de desatar a sua sandália.
mas Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que nos batiza, que abre o entendimento das Escrituras, e nós aprendemos do Pai e fazemos a vontade do Pai, aleluias, ou glórias a Deus, e tornamos seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, a sua família, e aqueles que ainda fazem a vontade do Filho se tornam o seu amigo. Ele é um irmão na diversidade, é um amigo do qual nós podemos contar todos os dias. Ele é aquele que nos defende do vil tentador, do acusador, porque quando nós estamos cheios da sua presença, o Espírito está pronto para nos direcionar, para que nós possamos andar em retidão, em sinceridade, tementes a Deus, porque o conhecimento é desviar do mal. E ainda que por alguma ocasião, assim como Davi, ali ele tropeçou naquela ocasião, ele é aquele que estende a mão e nos levanta e nos direciona. Aleluias, oh glórias a Deus. Em mais um dia, Jesus Cristo, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor nos ensina que nós jamais devemos agarrar um conceito e largar o outro. E nós reconhecemos sempre que nós somos pecadores, mas que alcançamos graça para pregar, anunciar as boas novas, porque nós não jamais devemos achar que somos justos, porque é um risco, porque quando se acha isso é um risco naufragar na fé e esquecer daquele sacrifício que o Senhor fez ali na cruz por nós. Por isso que sempre declaro diante de Ti que sou grato, mas que também fui um pecador, mas alcancei graça e misericórdia para anunciar as boas novas. E nós somos gratos a Ti por mais um dia, pelo favor imerecido ali na cruz. E que o Senhor continue trabalhando no meio de nós, revelando o oculto, revelando a vontade do Pai para as nossas vidas, porque Tua palavra diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que o Senhor continue nos ensinando a verdade, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que é perfeito e agradável, porque o Senhor é aquele que mostra os planos que o Senhor tem para nós conforme a vontade do Pai, conforme os mandamentos, e o Senhor é que nos dá um ensino através do Evangelho. Em mais um dia nós somos gratos. Continua, Jesus, nos sustentando, nos dando força, porque a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança está em Ti. Nós recebemos poder e autoridade para falar em Teu nome, para anunciar as boas novas, para libertar os cativos. E nós somos gratos a Ti. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.